Muito boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos felizes no nosso propósito de fazer uma cantata em que a igreja fosse a participante, né? Todos nós, como igreja de Jesus Cristo, cantando ao Senhor nesse Natal, invocando a Deus, e tudo que é o resultado daquilo que é proposto no Natal é justamente nós adorarmos o Senhor, é ouvir a sua palavra, é nos revestir, nos edificar com aquilo que Deus deixou para nós e os desafios de Deus para nós, que também estamos aí logo começando uma nova etapa, um novo ano, e precisamos tanto desse Jesus, precisamos tanto de Cristo. A nossa mensagem hoje tem o tema, uma grande notícia. Uma grande notícia, claro, todos sabem que notícia é, mas eu quero discorrer nesse tema. Quero ler para iniciar Mateus capítulo 2, versículo 2. Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 2. Quero agradecer a presença de todos. É claro que muitos viajando, muitos não puderam vir. A chuva também assusta um pouco, mas graças a Deus por você que está aqui. E realmente ainda tivemos um bom número. Mateus capítulo 2, versículo 2, diz assim, os irmãos mesmo assentados, acompanhem a leitura e eu estarei lendo e em seguida estarei orando ao Senhor. Mateus capítulo 2, versículo 2, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O tema é, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A grande notícia parte dessa pergunta, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Talvez nós pudéssemos já começar a sentir essa mensagem em nosso coração, perguntar para nós mesmos, em que lugar está o recém-nascido? E começar a sentir isso como algo especial que tem nesse tempo, que é o Natal. Nós já conhecemos a história, nós já cantamos a história, nós falamos do Natal sempre, sempre. Mas essa mensagem eu gostaria de compartilhar com os irmãos, contando realmente uma história. E essa história começa dizendo, amanheceu o dia em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, como nós vamos voltar para esse lugar e vamos começar a entender alguém olhando o dia que nasceu em Jerusalém. Nada havia de novo naquela cidade, estava ali todas as coisas normais, tudo estava como o dia anterior. Parecia ser apenas mais um dia naquela cidade. Ao olhar para as ruas, via de um lado, via do outro, olhando e tudo normal na cidade. Até que um grupo de homens, lá no canto da rua, começou a chamar a atenção de toda a cidade. E então aquele grupo de homens começou a chamar a atenção, pessoas foram se ajuntando àquele grupo de homens. E esse grupo de homens, eles traziam consigo uma grande notícia,
Era um grupo de magos vindo do Oriente, que trazia a grande notícia em forma de pergunta. Eles perguntavam. E essa grande notícia perturbou toda a cidade. Essa pergunta trouxe perturbação a toda a cidade. Trouxe perturbação, inclusive, ao rei Herodes. E a pergunta era: onde está o rei dos judeus? O recém-nascido? Onde está o recém-nascido que é o rei dos judeus? Imaginem, tudo normal, de repente um grupo e vem com essa pergunta: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Rei dos judeus? E aí começa toda essa história. Existe um recém-nascido nesse lugar. E esse recém-nascido é o rei dos judeus. E Herodes ficou sabendo disso. E aí então se perturbou. Muitos são afligidos até hoje, até nos dias de hoje, com essa pergunta: onde está o menino nascido? Onde está o recém-nascido? Se perguntasse para você onde está o recém-nascido, o que é que você tem de notícia para responder onde está esse recém-nascido? Hoje nós comemoramos uma data que nos permite meditarmos na visão que foi revelada sobre essa grande notícia. Foi revelada naquele dia, essa grande notícia. O rei recém-nascido. E de que maneira nós vamos ver essa história sendo revelada? Primeiro ponto, eu quero separar em 3 pontos, porque nossa mensagem é rápida. E eu quero passear pela Bíblia, porque eu não tenho outra coisa a falar a não ser Bíblia. A grande notícia na visão dos profetas. Como já foi cantado, como já foi lido, a grande notícia na visão dos profetas. Nós vemos em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que um menino haveria de nascer. Um menino haveria de nascer. Diz o texto assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Muito bem. A palavra de Deus diz que o governo estaria sobre os seus ombros. Nasceria um menino. Haveria de nascer esse menino. Isaías está profetizando. O governo estaria sobre os seus ombros. E quando nós vamos ver na frente, na palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, o versículo de 9 até o versículo 11, olha o que diz sobre esse menino que nós já conhecemos quem é agora, pela palavra de Deus. Diz assim o versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2:9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O governo estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro. Nós temos uma citação no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 17 e 18. Juízes capítulo 13, versículo 17 e 18. A palavra de Deus diz: e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?
Por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso conselheiro. Isaías ainda diz que o nome dele seria chamado Deus Forte. Quando nós vamos para Mateus capítulo 28, versículo 18, próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Se toda língua deveria confessar que Ele é o Senhor, todo o poder lhe fora dado no céu e na terra. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus que realiza todas as coisas impossíveis aos homens. É o Deus forte. Diz ainda Isaías que Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Quando nós vamos ler em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. A palavra de Deus diz: e disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Efésios capítulo 2, versículo 14, ainda diz, confirmando a palavra do profeta Isaías, que ele é o príncipe da paz. Efésios capítulo 2, versículo 14, é porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele é aquele príncipe da paz, que ajuntou os povos da separação, derrubou a parede de separação, e fez um povo para que o adorasse. O seu nome, ainda não, no livro de Isaías capítulo 7, versículo 14, diz, o seu nome seria Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceria de uma virgem, e o seu nome, Deus conosco. Que profecias! Isaías diz, um menino nos nasceu, e diz aqui que ele seria gerado pelo Espírito Santo, nasceria de uma virgem, o seu nome seria Deus conosco. João capítulo 1, versículo 14, tem a palavra de Deus que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus conosco. Ainda em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nos revela o lugar do seu nascimento. E tu, Belém Efratas, posto que menor entre as cidades de Judá, de ti me sairá aquele que governará, aquele que apacentará o meu povo, aquele que é Deus conosco. Nascerá de ti, Belém. Todas as coisas do Velho Testamento, todos os profetas anunciando detalhes, o menino nos nasceu, o seu nome como seria chamado, Deus conosco, nasceria de uma virgem, ele iria nascer em Belém da Judéia, ainda que Belém fosse uma pequena cidade, o profeta diz, de modo nenhum serás a menor, porque de ti me sairá aquele que vai governar em Israel, aquele que é desde a eternidade. Essa é a maravilha da profecia dos profetas que profetizaram o nascimento, o lugar do nascimento, como ele nasceria, estava tudo escrito para acontecer. Essa é a visão dos profetas, que nos deixou para, quando nós nos ajuntarmos num tempo desse, a gente ter certeza da nossa história, de onde veio, e como foi profetizado, e como chegou até nós essa história. Mas tem mais.
Segundo ponto, a grande notícia descrita por Mateus, o Evangelho segundo São Mateus. A palavra de Deus diz em Mateus que nasceu conforme havia predito os profetas. Nasceu da maneira que os profetas profetizaram. Predito pelo profeta da mesma forma, do mesmo jeito foi que nascido o nosso Salvador. Nasceu conforme havia predito. Maria estava comprometida com José. Antes de se casar-se, a virgem achou-se grávida. Estava comprometida, a virgem achou-se grávida. José recebe Maria como sua mulher por ordem do Espírito Santo que o avisou. Então, a história começa a dar sentido naquilo que os profetas disseram. Uma virgem conceberia o menino Jesus. Uma virgem ficaria grávida. E Maria estava comprometida com José. Eles ainda não haviam se casado, era um compromisso, era o tempo em que as pessoas se comprometiam. E naquele tempo vivia um tempo em que o homem comprometido, a mulher comprometida com aquele homem então faria tudo aquilo que provasse que ele realmente poderia dar os dotes, viver com a mulher e cuidar da mulher. Então, esse era um tempo que, se fosse assim, parece como se fosse o tempo de noivado nosso, né, do nosso tempo. E nesse tempo, Maria achou-se grávida. E quando Maria se engravidou, José ficou sabendo e tentou deixar a sua mulher. Mas o Espírito Santo diz: chega em José e fala com José que ele não deveria deixar a sua mulher. Versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante. Tudo aquilo que foi predito pelos profetas está acontecendo e Mateus está relatando aqui pela obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, porá o seu nome de Jesus, e ele será o Salvador, salvará o seu povo do seu pecado. A grande notícia que José ficou sabendo pelo Espírito Santo, que ele não poderia deixar Maria, porque o que estava gerado era do Espírito Santo. Se fosse perguntado nesse tempo a José, onde está o rei, o menino que haverá de nascer? Se perguntasse a José, José certamente diria: esse menino está no ventre de Maria. Ele tinha convicção, porque o anjo lhe falou. O anjo apareceu e lhe deu todo o recado. E ele agora então começa a viver esse menino, a viver essa grande notícia. E a grande notícia, se perguntasse para ele, onde está? Ele fala: está no ventre de Maria. Certamente está se formando no ventre
de Maria e se perguntasse quem é esse menino, também José não teria nenhuma dúvida. Ele diria, convicto, ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o Salvador, porque assim foi revelado. José não teria dúvida nenhuma de dizer, onde está? Está no ventre de Maria. E quem é esse menino? Esse menino é Jesus, esse menino é o Salvador, esse menino é aquele que os profetas disseram que nasceria de uma virgem. Tudo isso aconteceu, e tudo isso que estava revelado estava ali sendo trazido à luz para que todos pudessem hoje compreender essa grande notícia. E em terceiro lugar, a grande notícia relatada por Lucas. Tem uma grande notícia relatada pelos profetas. Tem uma grande notícia relatada por Mateus. Agora tem uma grande notícia relatada pelo o historiador Lucas, o médico amado. Lucas capítulo 2. Fala do nascimento de Jesus. A grande notícia relatada por Lucas, a caminhada para o alistamento. A profecia anunciava essa caminhada, uma caminhada rumo à estrebaria. É interessante que todas as coisas, as profecias anunciavam Jesus nascendo em Belém. Mas como se ele era da Galileia? Como se ele estava numa cidadezinha chamada Nazaré? Mas tudo isso iria acontecer. E nessa caminhada, por causa do alistamento, essa caminhada teve o seu rumo à estrebaria. O mover de Deus para cumprir sobre o lugar do seu nascimento. José sai então, porque ele era da linhagem de Davi, tinha que se alistar, foi para Belém, e Maria estava grávida, e chegando lá, a história diz muita coisa, mas nós sabemos que José não achou um lugar próprio para ficar por alguns dias, e na verdade, até Maria dar à luz, estava chegando os dias, então ele arrumou um lugar, e esse lugar era o lugar de uma estrebaria, onde arrumaram um lugar onde Jesus seria colocado depois do seu nascimento. Mas até ali, o mover de Deus, até eu acredito até no coração do rei que pediu para que todos se alistassem, a caminhada e o lugar de chegada. E ali em Belém, como havia profetizado por Miqueias, então começa o trabalho de parto e Maria então ganha um menino. O nazareno que saiu de Nazaré da Galileia, no útero de Maria, para nascer na Judéia, na cidade de Davi, ali em Belém, nasceu Jesus, como havia sido profetizado. Essa é a grande notícia. E a grande notícia havia chegado. Nasceu Jesus. O anjo do Senhor trouxera grande notícia aos pastores, os pastores que estavam reunidos, pastores que cuidavam, pastores que têm uma função de cuidar de ovelhas, estavam no campo. E então, Lucas 2, versículo 9 e 10 diz: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Imagine todas as coisas acontecendo, todas as coisas que foram escritas, estavam sido revelado, e agora os pastores no campo, e o resplendor dos céus, e no resplendor um anjo aparece, e diz ali: Eis que eu vos trago boa notícia. Eu vos trago boa notícia. Na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador.
Os pastores, naquele momento, temeram. E o anjo precisou acalmar, não tem mais. Porque a notícia que eu trago é uma boa notícia. A notícia de gente de grande alegria para todo o povo. Todo o povo. Notícia de grande alegria. Ali os pastores puderam contemplar um grande exército celestial, glorificando a Deus, louvando a Deus, dando glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. No campo, o anjo do Senhor, a notícia, a grande notícia, e os pastores então ficam pasmados, com medo, recebem aquela notícia, e assim, ausentando-se dele os anjos para o céu, provoca uma grande reação neles, naqueles pastores, e eles começam a ter uma coisa que chama a nossa atenção. Mais um desafio, quando eu falei de desafio, mais um desafio para nós. Provoca naqueles pastores essa grande notícia, uma reação muito forte. Quem recebe essa grande notícia, abre o coração para encontrar-se com Ele. Então, que disse o versículo 15? E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Irmãos, essa é a grande reação de quem recebe essa grande notícia. E aí é o grande desafio para a igreja, o grande desafio para você que está aqui, você nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida, é um grande desafio. Quando você recebe essa notícia, Jesus nasceu, isso provoca e deve provocar em nossos corações o mesmo que provocou nos corações daqueles pastores. Olha, nós recebemos uma grande notícia. Então vamos até Belém, vamos encontrar esse Jesus, vamos ver onde está esse menino, vamos ver, vamos conferir essas informações, vamos conferir o que essa profecia disse e o que essa revelação tem dito para nós. E eles foram até Belém para encontrar-se com Jesus. Quando chega essa data de Natal, nós sempre pensamos, olha, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Às vezes nós pensamos numa grande cantata, num coral, em música, pensamos numa igreja, de que forma nós vamos trabalhar para a igreja, entender essa mensagem, mas qual é a forma? A forma é ouvir o que menino nasceu, e abrir o seu coração, e desejar encontrar esse menino. Eu posso encontrar esse menino não só apenas para recebê-lo como Senhor e Salvador, porque muita gente já fez isso. Talvez aqui todos já fizeram isso, já receberam Jesus como Salvador, mas eu tenho que abrir o meu coração para encontrar esse menino, para viver essa vida que esse menino nos proporciona. O nascimento de Jesus não é um nascimento que nos proporciona uma vida com Ele, uma vida com o próximo, uma vida de adoração, uma vida de santificação, uma vida de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, uma vida de esperança, de esperar esse menino que para nós já veio, já cresceu e já pagou o preço do nosso pecado, já nos redimiu e agora voltará a buscar a sua igreja. E como igreja, qual é o nosso olhar? Abrir o nosso coração. Esse menino nasceu, Jesus está vivo e Jesus voltará. Essa mensagem de Cristo, essa mensagem desse menino, essa grande notícia, nós já temos. Nós já sabemos dos profetas, nós sabemos o que disse Mateus, nós sabemos o que disse Lucas, nós sabemos o que disse todos aqueles que relataram tudo aquilo que já foi cantado e falado nessa mensagem, e na mensagem
da direção do culto, nós sabemos de tudo. E o que precisamos fazer? Vamos até Belém. Vamos ver isso que aconteceu. Vamos ver isso que está acontecendo no meu coração. Vamos ver isso que pode acontecer no meu coração. Vamos até Belém, ver o que esse menino pode, essa boa notícia pode mudar a minha vida. Vamos até Belém para ver se esse menino pode dar uma direção diferente daquilo que eu vivi até hoje. Vamos até Belém para ver se essa grande notícia pode mudar, transformar aquilo que eu cometi de errado até hoje. Vamos até Belém. Vamos até Belém porque essa revelação que vem do céu não é à toa. Essa revelação que vem de Deus não é essa casual, não é por acaso. Essa revelação tem propósito na sua vida. Essa revelação vem para te mudar. Essa revelação de Deus, nesse tempo, é de pensarmos nisso. Algo aconteceu, algo está no mundo todo sabendo disso. E eu sei disso. E eu conheço essa grande notícia. E que essa grande notícia tem provocado em mim. O que essa grande notícia tem provocado na sua vida? Que mudança essa grande notícia fez na sua vida? E para concluir, quem recebe uma tão grande notícia como essa não pode deixar para o amanhã. Deve depressa ir ao encontro de Jesus. Depressa. Foi isso que disseram os pastores. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, versículo 16. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Acharam o menino. Que é outra coisa. Irmãos, se você desejar encontrar com o menino, se essa revelação já veio, se você já entende, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você pela palavra já entende que esse menino nasceu, que esse menino é Jesus, que esse menino é o Deus conosco, que esse menino é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que esse menino é aquele que foi na cruz, e na cruz ele se colocou como propiciação pelos nossos pecados. Aquele menino trouxe justificação, aquele menino trouxe salvação, aquele menino trouxe um novo nascimento para a nossa vida. Se você já sabe de tudo isso aí, apresse-se em encontrar com esse menino, de tal maneira que você possa contemplar ele desde a manjedoura. Grande notícia como essa, não pode deixar para o amanhã. Deve apressar-se, preparar para ver a manifestação dos céus. Deve depressa passar a ser testemunha que Jesus nasceu e adorá-lo. Eu não preciso de uma festa tão grande para que nessa festa eu possa, juntamente com um grupo grande de pessoas, anunciar que Jesus nasceu. Eu tenho que ter essa festa no meu coração. Eu tenho que contemplar esse menino na manjedoura, na minha vida de fé, e dizer: Jesus nasceu. Para mim. Em primeiro lugar para mim, para a minha vida, e depois para o meu próximo. Ainda que seja de um em um, nós podemos adorar a Deus. Nós podemos anunciar Jesus. Nós podemos contemplar a formosura desse Cristo. E nós podemos receber essa notícia de coração aberto. Jesus nasceu. Onde está o menino nascido? O recém-nascido está aqui, no meu coração. Jesus, que agora é Senhor. Jesus que está à direita do Pai. Jesus que voltará e nos levará, como diz a palavra de Deus, nos levará para onde Ele estiver, estejais nós também. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a cada dia
compreender mais e mais que esse menino nascido é um menino que faz diferença na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que creem. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Nós engrandecemos o Senhor porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o menino que nasceu na manjedoura. Tu és o Senhor que veio, como diz Filipenses, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual ao Deus. O Deus que aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. O Deus que foi na cruz e ali morreu pelos nossos pecados. Esse menino, o menino em que os profetas disseram que haveria de chegar. Os meninos em que os profetas disseram onde ele nasceria. Os meninos onde os profetas disseram que ele seria Deus conosco. E agora, Deus, depois de tanto tempo, depois de nascido, depois de cumprido as promessas, ele nasceu. E ainda fica a grande pergunta: é Deus conosco? É por acaso Deus conosco? É verdadeiramente Deus conosco? Pai querido, que nessa noite, todos que estão aqui possam sair, pelo Teu Espírito Santo, convencido de que aquele menino que nasceu é realmente Deus conosco. Deus conosco, o Senhor, o Emanuel. Pai, nós oramos para aquelas pessoas que não puderam ouvir, que não, por algum motivo, e todos os motivos, Senhor Deus, sejam colocados diante do Senhor, porque Tu és misericordioso, bondoso, e cubra de bênçãos cada um deles, e cubram de bênçãos a cada um que está aqui. Pai, nossa palavra nos leva ao trono da Tua graça, nos leva a nos colocar diante do Senhor, dizendo em nossos corações: eu sei onde está o recém-nascido. Se aquela notícia perturbou Jerusalém, se aquela notícia perturbou toda a cidade, perturbou o rei, ela trouxe paz aos nossos corações. Ela trouxe vida para cada um de nós. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que esse menino continue agora, Senhor Deus, operando em cada vida, em cada coração aqui, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.